que eu pretendo trabalhar nos assuntos aqui são basicamente 4 temas. Se não der o final, vai só o que der, né? Então, primeiro é a visão geral de 2 iniciativas, porque, embora o interesse maior seja no nosso Fórum Governamental de Responsabilidade Social do Núcleo do Paraná, eu vou mencionar outra rede, porque como a minha apresentação fala sobre gestão e redes, a importância das redes, eu acho importante porque elas são bem, uma é complementar da outra, né? Então, falar uma visão geral das 2 redes, daí fazer um pequeno apresentação dos participantes, pela relevância que me parece que tem isso. Aí as redes e o desenvolvimento sustentável, alguns resultados, né? E o potencial das redes, né? A questão da escala e a regulação. Bem, então, começando com o Fórum Governamental. O Fórum Governamental de Responsabilidade Social tem várias pessoas que já estiveram nele em Brasília. Ele surgiu em 2010, porque foi criada aquela norma ISO 26000, que ela é a norma de responsabilidade social das organizações, não é públicas nem privadas. Então, o que acontece? Teve uma representação multissetorial e de muitos países, né, que justamente estava se tentando fazer alguma coisa coordenada para que contemplasse as necessidades e as etapas do desenvolvimento sustentável nos diferentes países. E aí, com isso, a gente tinha representantes do Brasil, uma das quais era a Andréa Santini, do Inmetro, e outra que é a Ana Borges, de vocês, que é uma pessoa que se aposentou, é adorável, uma pessoa muito querida. Como eu fiz o meu doutorado nessa área, então eu gosto e venho sendo uma das ecochatas lá no Ministério da Fazenda. E aí eu sempre estou tentando, né, saber, e descobri o fórum, assim, meio, né, e daí eu ia para lá, para Brasília, eventualmente, para coisas da ESAF, e acabei me encontrando com eles e fui me aproximando. E aí, como é um pouco difícil a gente, como a Séries falou, né, a gente fazer as coisas sozinho é difícil. Ainda mais se você está no Paraná e você quer fazer uma coisa nacional. E aí, então, teve evento, vai fazendo, vou fazendo, comecei o comitê, que virou um comitê, daí começou o plano de logística, eu montei um curso, fui dar curso para alguns lugares, daí não tinha mais dinheiro ano passado, então para. Aí eu comecei a ficar tão desmotivado que eu pensei, vou fazer alguma coisa no Paraná, porque esse negócio de querer abraçar, não dá. Eu vou fazer onde é o meu estado, é onde eu tenho mais liberdade de trabalho aqui também, né? E daí surgiu a coisa da Flávia, e aí eu falei para o pessoal lá de Brasília, escutem, se a gente fizesse uma regionalização do fórum, porque ele só existia no regimento interno, só existe em Brasília. E então ele contempla, todo mundo pode entrar como administração pública, né, estadual, municipal, federal, os 3 poderes, etc. e tal, e também são bem recebidas, mas não com direito de decisão, né, de deliberação, organizações não governamentais, empresas que trabalhem no assunto, né? Então, e aí só para eu não esquecer alguma coisa, eu vou ler ali, né? O que é o fórum? Um espaço permanente de discussão e proposição de questões e iniciativas relativas à responsabilidade social e tem como finalidade estimular o debate e promover a mobilização social e governamental para ações de responsabilidade social, bem como apoiar e propor ações voltadas à consciência de cidadania e proteção ao meio ambiente e aos direitos humanos. Bem, esse fórum, ele surgiu, a primeira reunião que nós fizemos foi em 29 de fevereiro, logo após o Carnaval, ou um pouco antes, não tenho certeza, mas a gente teve essa primeira participação, convidamos algumas pessoas, acredito que, não me lembro quantas, acho que havia umas 15 pessoas ali. E depois disso, ao final, 34 instituições já participaram. Não quer dizer que todos venham sempre. Às vezes vai, às vezes não vai, às vezes vai e volta, porque a gente sabe que, às vezes, é difícil, principalmente que não está dedicado ao assunto, né? Então, imagina as séries ainda, porque ela está, agora é eleições, para tudo, né? Agora é não sei o quê. Então, tivemos algumas entidades do terceiro setor que participaram também. Então, no total, isso antes da última reunião, e sem contar o evento feito pelo TCU, nós tivemos mais ou menos 80 pessoas participando ao longo dessas 11 reuniões que nós fizemos. Nós fizemos 11 reuniões e mais... Não, 10. É a 11 com a do TCU que eles fizeram, muito bem. E aí a gente tem a gente escolheu como tema para o ano a eficiência energética. E, na verdade, eu acho que os benefícios do fórum são outros também, eu vou relatar isso depois, mas eu acho importante mencionar a questão da eficiência energética, e da Copel, particularmente, porque nós ainda não conseguimos alguma coisa com isso, mas eu acho que isso é muito sintomático sobre o poder que a gente pode ter trabalhando em conjunto.
Então, eu vou relatar rapidamente, até foi o Maurício, do Ministério Público Federal, que nos trouxe essa ideia. Ele ficou sabendo, bom, eu não sabia, do fórum, acredito que outros já sabiam, né, que a Copel tem um edital que permite que tanto empresas quanto o setor público e organizações sem fins lucrativos se beneficiem, porque são recursos que vem vindo, me parece que desde que houve aquela questão do apagão, ou da época ainda do Fernando Henrique, quando teve aquela crise energética. Então, existe um recurso destinado para projetos de eficientização energética. A prioridade para isso são os setores que mais consomem, que é a parte residencial e construção civil e a indústria. Bem, então eles têm um dinheiro separado e um edital próprio. Não é o edital, eles chamam chamada pública. Acho que é chamada pública. E aí tem um outro que é para entes de sem fins lucrativos e os entes governamentais. E aí o Maurício falou, e a gente descobriu que o TCE já tinha tentado participar dessa chamada já faz uns 3 anos, não conseguia, porque todos que trabalham no serviço público e têm uma familiaridade com a parte mais administrativa, sabe que a gente tem licitação, o processo licitatório tem suas regras, você não pode gastar dinheiro sem antes fazer o empenho, que não pode ser não sei o que lá. Aí a gente tem todo o processo orçamentário, que você tem que mandar a tua programação orçamentária, ela vai ser aprovada em uma época X. Se o edital sair depois da época X, já não serve para aquele ano, nem para o outro ano. Então, só vai ser para o 3º ano. Então, várias questões que envolvem a forma de agir da administração pública não condiziam com as do edital. E, por conta disso, a gente acabou... eu vou resumir bem. A gente acabou chamando um dos responsáveis por esse projeto, que envolvia essa chamada pública, e ele esteve conosco, explicou, a gente debateu por que isso, por que não aquilo, e ficamos sabendo que algumas coisas, segundo as regras, que não eram só da Copel, mas da própria ANEEL, elas criavam essa amarração. E aí a gente ficou bem indignado, não com a Copel, porque, inclusive, a Copel ela é exemplo, né? Ela é realmente modelo para muitas coisas que são feitas nas outras empresas de energia no país, mas, enfim, o modelo realmente era inadequado para o serviço público. O problema é o seguinte, na hora da gente arrecadar tributos, a gente leva fama. Na hora de dizer que nossos servidores gastam muito, porque é muito quadro funcional, não sei o que lá, a gente leva fama. E na hora da gente pegar e poder fazer uma qualidade do gasto com dinheiro que é de recurso público, a gente não consegue, para até pelo menos mostrar assim, poxa, olha, nós também estamos fazendo a nossa parte naquilo que pode, usando o recurso que nós mesmos recolhemos. E aí o que aconteceu? No meio, eu realmente não quero difamar nenhum nem outro, eu acho que assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades. E eu mesma, como professora da PUC, eu estou licenciada, né, mas a PUC é sem fins lucrativos. Por conta disso, ela conseguiu participar desse edital e receber 4 milhões a fundo perdido, porque as empresas não é a fundo perdido, mas os entes governamentais e os sem fins lucrativos é. Então, 4 milhões a fundo perdido é um bom dinheiro, né? E a mesma coisa o Clube Curitibano, que também conseguiu, porque também não tem fins lucrativos, e também conseguiram aprovar um projeto. Nada contra eles aprovarem. O negócio é ser a favor de a gente conseguir também. E, por conta disso, então, a gente conversou com o pessoal da Copel, daí o professor João Dias, da Universidade Federal, lá da FUNPAR, na verdade, que também está tentando fazer esse projeto para a FUNPAR e não conseguiu em anos anteriores, e com a colaboração do Gustavo, que sempre é nosso super parceiro, uma criatura... Não sei como ele consegue ser tão colaborativo assim. Ele tem que trabalhar também, mas ele fica nos ajudando para tudo, coisa impressionante. Agora mesmo, o pobre, devia estar trabalhando e está nos ajudando aqui, seja como for. Aí o Gustavo chamou mais uma pessoa do TCU, e nós chamamos o Moacir, que é o chefe da CGU, e fizemos essa reunião para dizer, olha, gente, a gente precisa fazer alguma mudança nesse edital para viabilizar que o serviço público, a administração pública, também participe dele. E isso tudo porque, nas reuniões prévias, né, isso está encaminhado. E o professor João, que está me devendo, já falei para uma pessoa na última reunião, ele está me devendo todo o arrazoado sobre o que precisa fazer para mudar o edital, porque eles estão com
com uma, como é que chama aquilo mesmo? Audiência, é meio como uma audiência pública eletrônica para fazer sugestões para o próximo edital, de modo que não para esse, que já foi, mas para o ano que vem, a gente possa propor mudanças e a gente possa se inserir nisso. Então, o que acontece? Nessas reuniões, a gente constata assim, caramba, eu ouvi, até numa vez que eu vim aqui no Ministério, no TRT, há algum tempo, logo que eu assumi na ESAF, que havia uma preocupação muito forte com a questão até da contratação de empresas de serviços terceirizados, porque muitas nem existiam direito. Então, o pessoal que trabalhava com isso acabava fazendo visitas para ver se essas empresas, aonde elas estavam, porque às vezes é assim, uma coisa meio de fundo de quintal, não que elas estivessem irregulares, mas como é que elas vão dar conta financeiramente de atender o público, os contratos terceirizados para órgãos enormes como somos nós. E daí, com isso, o que a gente constata? Dentro do serviço público, você tem os órgãos... Veja, eu estou pegando o caso de vocês porque é sintomático. O Ministério o Tribunal Regional do Trabalho, né? E fica com a dificuldade de você contratar alguém que cumpra com as obrigações trabalhistas desses terceirizados. Porque, às vezes, eles somem, eles não dão conta, aí você não consegue pagar todas as obrigações sociais que seriam devidas, gente trabalhando para nós, e a gente fica sem gerência sobre isso. E aí a mesma coisa, a Copel é uma empresa pública, e nós não somos atendidos nessa demanda. Então, de repente, a gente constata que nós estamos num grupo lá, onde você tem o TCU, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Justiça Federal, o Ministério da Fazenda, etc., 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 e nós ficamos meio reféns dessas coisas? Não. Se a gente não tiver condição de fazer uma interlocução com essas necessidades de mudança, com os órgãos, quem vai conseguir? O cidadão que vem aqui, o terceirizado, por exemplo, né? Ou outros que possam querer participar desse edital, um órgão menor de uma prefeitura? Não vão. Então, a questão que a Séries fala, ela não é nem só uma questão interna nossa, é da gente dimensionar o que somos nós como instituições e o que a gente pode fazer junto para fazer mudanças significativas, que vão desde a significativo para nós, como servidores, até significativos para a gente entender que esses editais, eles se replicam por todas as empresas de energia. E, portanto, se eles não estão bons, eles não estão atendendo serviço público quase nenhum no país inteiro. E esse dinheiro, então, volta, não sei para onde, vai para não sei onde, mas não vai para a necessidade que nós temos. Isso aí é muito complicado. Daí terem ido o TCU e a CGU falou, ninguém sabe disso. Eu não sabia disso, pois é. Então, a gente vem descobrindo coisas muito interessantes e muito significativas. Bem, então, para o ano... Bom, eu finalmente, no dia 12 de dezembro, porque a gente vem trabalhando com o Fórum de Brasília para fazer essa mudança regimental. Como a gente não tinha conseguido ainda, a gente é o Fórum de Fato. Agora nós vamos ser o Fórum de Direito, porque ele vai ser aprovado, eu imagino que não vai haver nenhum problema, dia 15 de dezembro, nós vamos ter aprovação lá em Brasília, onde eu vou ter até a alegria de poder relatar nossa experiência lá no Fórum nesse dia. Bem, e para o ano, por conta até da provocação e da parceria do TCU, né, sobre como é que estão andando os órgãos jurisdicionados deles quanto à questão da aplicação do plano de logística e tal, a gente tem intenção de... Já foram feitos alguns cursos, mas a gente quer fazer um curso próprio, e um caráter bem operacional para ajudar nessa coisa, que não é que ela seja difícil, mas ela é complexa, e ela é fora da nossa área de conhecimento, então é muito difícil começar a implementar e tal. E ainda tem mais uma questão, que também o negócio do fórum ajuda muito, que a gente está com vários professores universitários, que vieram nos ajudar, e nós, como serviço público, às vezes você pensa, que iniciativa eu devo tomar? É realmente relevante a gente usar papel reciclado? Hoje existe um questionamento enorme sobre isso, porque realmente tem problema com impressora, tem problema que, às vezes, a própria reciclagem acaba gastando tanto quanto, então, às vezes, o melhor não é o papel reciclado, e sim o papel não clorado. São questões técnicas que nós não dominamos. E como a gente bota muito dinheiro nas nossas compras públicas, se a gente, com a melhor das intenções, faz um projeto que não é realmente relevante, a gente está colaborando para o contrário. Então, a gente precisa dessa informação técnica, que vem basicamente das universidades, e eles estão nos apoiando também. Então, essa questão é muito relevante, porque a gente realmente, com a nossa boa vontade, consiga reunir as questões teóricas, né, e tecnológicas necessárias para a gente fazer o que é adequado. Bem. Opa, pulou um. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Não tem importância, eu vou falar do outro sem o slide, acho que eu, de certo, fiz alguma coisa. Tem a outra rede, que é uma rede que a gente criou um pouquinho depois,
em março, fim de março, e que é a Rede de Desenvolvimento de Pessoas na Administração Pública. Essa rede a gente criou com a ideia de que a gente está num momento de crise e, infelizmente, boa parte das coisas que parecem que não são tão essenciais, elas são cortadas. Então, os orçamentos, não foi essa a ideia da rede, na verdade, só. A ideia surgiu em 2011, mas acho que ela não tinha amadurecido entre as perspectivas, eu mesma não tive tempo de tocar. Mas agora, com essa situação da crise, tem um lado positivo, que é assim, as pessoas, pela falta de dinheiro, acabam tendo que, a gente sabe disso, exercitar mais a criatividade, né? E aí, depois eu mostro os números, como todo mundo tem que se capacitar no serviço público. Como tem gente que tem sala e tem gente que não tem dinheiro. Aí tem gente que tem instrutor e tem gente que não tem coisa nenhuma. Aí tem gente que... Enfim, a gente tem as necessidades as mais diversas. E, na verdade, se a gente trabalhar com a gente só, os nossos recursos são escassos. Mesmo que a gente tenha recurso financeiro. Às vezes tem um recurso e não sabe, não tem como gastar direito. Não é verdade? Então, o que aconteceu? A gente fez uma primeira reunião em março também para convocar, isso também teve a participação do Gustavo 2 anos antes, Gustavo e, de novo, a CGU, o Moacir, porque a gente, é engraçado até, recebe mailing de empresas de capacitação de servidores públicos, né? E aí vem aquilo ali, eu recebo, tem que olhar. Aí, assim, curso de licitações, 24 horas, R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000, até R$ 5.000 às vezes, inclusive com aquela venda casada. Livro do fulano que deu o curso, pastinha e uma super refeição, que a ESAF jamais terá mesmo, diga-se de passagem, né? Porque almoço, lanchinho. E o resultado é que a gente... É claro que a ESAF e as outras escolas, é que as outras não, elas são próprias, né? A escola judicial, ela atende o TRT. A ESAF atende órgãos em geral, embora com foco maior no Ministério da Fazenda. Os nossos cursos parecidos custam R$ 400. E os órgãos vêm pagando 3.000 em média, né? Quer dizer, 3.000 mais diárias e passagens, porque muitas vezes essas viagens são para o Nordeste, o que, aliás, tem um lado interessante, mas não para os cofres públicos, né? Então, o que acontece? A gente fez, eu não vou contar muito, porque senão não vou chegar onde eu quero, mas para dar um exemplo que eu acho muito significativo, como esse que eu dei, sem querer denegrir, né, a PUC e o Clube Curitibano, a gente fez uma forma de uso do recurso da Universidade Federal. A gente já vem fazendo isso com a UNILA, com a UTFPR, com o Instituto Federal, mas eu vou dizer esse da Universidade Federal desse ano, que ela foi bem significativa. Nós tratamos com eles para fazer aproximadamente 1.080 capacitações, das quais 700 e poucas eram presenciais. E se a gente pegar, em média, o custo de cada capacitação cobrada nessa média de R$ 3.000 por uma empresa privada, e o custo da ESAF, essas 700 e tantas capacitações iam resultar em mais ou menos R$ 2.300.000. R$ 2.300.000. Com a ESAF, isso custou aproximadamente R$ 130.000. Quer dizer, não tem como a gente olhar para esses números e não pensar que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. E aí, por conta disso, eu estive falando com o Gustavo e com o Moacir, e a gente surgiu com a ideia de fazer essa rede relacionada com a capacitação, que, enfim, a ESAF é a escola, né? Então, agora... E não deu, no outro ano foi complicado, e, finalmente, nesse ano, a gente conseguiu fazer. A Maria Rita que toca, ela foi muito por conta da energia dela, da vontade de fazer. E, assim, esqueci aí os dados, não sei o que aconteceu, mas, seja como for, essa rede... Ela já teve, na participação geral, mais de 150 pessoas nas 4 reuniões que aconteceram, né? A gente fez grupos de trabalho, a gente construiu, ainda não conseguiu, esse pedaço ainda não conseguiu, fazer um levantamento dos espaços que poderiam ser emprestados uns para os outros. Por exemplo, você tem aqui um belíssimo auditório e nós não temos. Mas será que eu precisaria mudar a ESAF para um lugar que tem um belíssimo auditório que vai ser usado, talvez, no potencial de 20%, 30%, porque um auditório grande não se usa todo dia? Então, por conta até dessas ideias, a gente acha que a gente pode otimizar muito a oferta de capacitações, e já tivemos uns resultados bastante significativos. Eles podem parecer que não são tantos, mas, na prática, acabam sendo. Então, o que aconteceu? Isso capitaneado este ano fortemente pelas universidades, que elas têm um recurso considerável também para fazer as capacitações. A gente fez os TEDs, e nos cursos que sobrava vagas, eles cediam para a rede. E a gente teve 61 capacitações, 61 ofertas de vagas para outros órgãos públicos,
Por conta disso, vagas as mais diversas, desde indicadores de gestão até o curso de riscos na licitação que o próprio Gustavo fez. Então, às vezes tem órgãos que precisariam capacitar uma pessoa. E se ele pode capacitar uma e ele não tem dinheiro para mais, ele teria que mandar essa pessoa para algum lugar. Ia gastar uma grana que de repente, ele consegue isso. Então, a ideia foi essa. E essas duas redes, sintetizando, né, eu vou ver se... eu vou ter que ver depois se eu tenho... Eu vou passar os dados, se tiver lá aparecer depois, porque senão eu tenho medo de perder. A gente fez um cálculo, eu fiz um levantamento com 40 desses participantes, na verdade, hoje eles são mais ou menos 45 órgãos, né? E o que a gente verificou, e eu fiz um cálculo que eu considero bastante conservador. Por exemplo, o município de Curitiba tem 35 mil servidores, mais ou menos. Lógico que não é todo mundo que vai fazer curso, inclusive porque tem uma parte que é de escolas, uma parte que é saúde, a parte de atividade fim. Mas eu calculei em 2% desses 35 mil, mais 2% também do Estado, porque são 180 mil servidores, 5% para os tribunais e tal, porque realmente não é todo mundo que está nas atividades administrativas. Então, todo órgão que tinha uma atividade fim muito específica, como a de vocês, né, eu coloquei 5%. E fazendo essa soma das informações que me passaram do Paraná, existe mais ou menos 26.600 pessoas potencialmente beneficiadas pela rede. E, dentre esses, tem um dado interessante também para o tribunal, são mais ou menos 2.300 pessoas que são da área jurídica. Juízes, promotores, defensores públicos, procuradores do Estado, etc. Ora, tem muito curso jurídico que, por exemplo, eu sou procurador da Fazenda Nacional. No interior, a gente não consegue oferecer, porque são só 5 procuradorias, sendo que existem 2 procuradores no máximo em cada um. De repente, nessa levantamento, eu também descobri que 11 cidades têm pelo menos 6 órgãos públicos que estão instalados lá. Então, veja, se são 11 com pelo menos 6 órgãos, a gente pode fazer uma descentralização dessas capacitações para o interior, seja para a área meio, seja para as áreas fins, particularmente, né, não no caso das universidades, mas no caso da área jurídica, por exemplo. E isso também permitiria um acesso muito mais interessante às pessoas no interior que dificilmente conseguem participar de tudo, né? Então, isso é muito interessante também. Bem, então, agora falando sobre os participantes, eu não coloquei todos, eu pus quase todos, começou a ficar um pouco lotado. Mas vejam só, 5, puxa vida, mas tudo bem, acho que eu chego... Enfim, então, a gente tem as 3 esferas de governo, né, participando. Então, a gente tem, por exemplo, a Secretaria de Fazenda do Estado, né? A gente tem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eu estou misturando isso das 2 redes, tá, gente? Porque senão eu ia começar a passar um monte de dados que também não interessa, né? Do Poder Judiciário, a gente tem aqui o TRT, o TRE, a Justiça Federal. Escolas de governo, nós temos várias, olha só. O IMAP, a Escola de Gestão do Paraná, a do Ministério Público, a do TRT, a ESAF, a da Procuradoria-Geral do Estado, a AGU, Correios, quer dizer, eu não vou enumerar todos, mas para vocês terem uma dimensão, né? Instituições financeiras, o Banco do Brasil e a Caixa, né? A Advocacia Pública, a AGU, Defensoria do Paraná, a CGU, a CJU, Consultoria Jurídica da União, a PFN e a PGE. Agências reguladoras, o Banco Central e a Anvisa. Forças Armadas, o SINDACTA, que aqui está nos prestigiando, diga-se de passagem, e o Exército, né? Fiscalização e Controle, TCU, TCE, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Paraná e Procuradoria-Geral da República, né? Universidades, as nossas públicas todas, né? Não, as públicas federais, eu quero dizer, as estaduais não. Empresas públicas, a Embrapa, Infraero, Correios, Copel, e o Poder Legislativo, a Escola da Assembleia e a Escola da Câmara. Então, isso, para mim, significa, no melhor sentido, não vamos denegrir, né, essa conotação ruim que possa ter, o sentido de poder. Porque se a gente tem órgãos que representam e que devem servir da forma como nós devemos, juntos, o nosso potencial de atuação, e por isso eu usei o exemplo da Copel, se torna muito maior, né? Bem, vou pular agora aqui. Aqui, pegando agora, que era o assunto, né? As redes e o desenvolvimento sustentável, e pegando pelo tripé. A gente tem
Do ponto de vista econômico, algum resultado, né? Eu errei, eram 68 vagas retidas, houve ocasião de descambo de vaga por sala, né? A questão do edital que eu falei. Do ponto de vista social, compartilhamento, motivação, valorização dos conhecimentos, né? Do ponto de vista ambiental, além da Copel que eu já falei, porque ele bate no econômico e no social, pelo menos, né? O evento do TCU, o curso de PLS que vai surgir, vou pular o resto. E do ponto de vista institucional, que eu penso ser mais, eu vou me focar um pouquinho mais, porque a gente tem visto, já quando eu entrei no poder público, e foi em 93, a gente estava bem naquela fase neoliberal lá, né? Então, naquele momento, eu já ouvia que o servidor público é o problema desse país. E agora voltou, que nós somos o problema. E eu me pergunto, será que nós somos o problema ou será que nós somos também a solução? É certo que a gente é problema também, né? Eu vou só pegar exemplos aqui, né? Então, eu lembro da história do Nicolau Lalau, que era uma coisa de vocês, da área do trabalho, e agora, recentemente, a gente tem problema do CARF, né? E temos o problema que, um tempo atrás, apareceu aqueles auditores anfíbios. Eles entram na Receita, fazem as instruções normativas, saem e vão dar consultoria sobre aquela instrução normativa. É claro que isso acontece. Isso não é uma maioria das pessoas. Então, eu penso assim, né, que a gente tem que olhar o mérito, né? A gente tem que ter a questão da valorização do serviço público, a cultura da cooperação, né? A qualificação do servidor, a gestão do conhecimento, visão sistêmica da administração, porque a gente tem uma visão muito particular, individual, e nós somos um grande corpo, cada um fazendo o seu papel, mas cada um é parte daquilo. E é isso, a gente merece valorizar isso, porque a gente tem esse mérito, de fato, né? Nós fazemos coisas positivas, a gente serve à sociedade, ainda que tenhamos falhas, como todos têm, né? E, por fim, a aproximação com estados e municípios. Já estou acabando agora. Então, aquele eu já falei, então não vou ter que falar. Aqui o Instituto Acatu do Consumo Consciente, ele fala assim, né? Se 1 milhão de pessoas fechasse a torneira para escovar os dentes durante um mês, a quantidade de água economizada seria o equivalente a 12 minutos das cataratas do Iguaçu. Eu enxergo isso, essa questão do poder de escala, que nós temos como Estado, mais ou menos como isso. Se a gente for capaz de fazer juntos, o potencial de resolutividade nosso é infinitamente maior. É infinitamente maior, né? E aí, consegui chegar. E agora, já acabei, Nelson? Tá, então eu não vou passar por tudinho, vou passar por 1 ou 2, tá? Então, eu coloquei meio escurinho, meio invisível, ali a fiscalização e produção legislativa. A gente sempre tem a sensação de que o Estado atua produzindo lei e fiscalizando o cumprimento dessas leis, e isso é verdade. Mas isso não é tão verdade no sentido do volume e da importância que as coisas acontecem. Primeiro, porque não tem como um auditor ou como um Ministério Público fiscalizar cada ação que acontece. Isso aí ele tem um papel. Mas a gente tem que mudar a nossa cultura, a nossa estrutura também. E se a gente não investe nisso, mais a gente vai ter que dar conta do outro. Então, por exemplo, né, aqui eu entendo que a rede, aqui assim, trabalho em rede e estratégias regulatórias, né, racionalidade e cooperação. Assim como o cooperativismo é uma coisa que deve ser incentivada para pequenas economias, a cooperação, a cultura da cooperação é uma forma da gente estimular o Estado a fazer mais, melhor, né, atender mais gente, etc., né? O controle de submissão do mercado, né? O nosso poder de compra do Estado se avalia entre 10% e 20% do PIB brasileiro. 10% e 20% é muito dinheiro, e a gente está muito subaproveitado no sentido de estimular os produtos e processos sustentáveis a partir do nosso poder de compra, exigindo, por exemplo, no caso dos contratos de terceirizados, que haja uma fiscalização de um monte de coisas para que a gente não tenha subempregos dentro da próxima. A questão da planilha de custos, às vezes bota uma planilha para ganhar e vai ver um ganho, daí começa. Quem vai ficar prejudicado? É o cara que vai ser remunerado, o terceirizado ali, né? Então, a gente tem possibilidade de influir sobre isso. E a própria questão da informação. Eu não vou entrar nessa. Eu estou tentando focar isso tudo para nós. Ora, o exemplo da Copel novamente. Se a gente não sabe das coisas, a gente não pode se beneficiar, ou se rebelar, ou mudá-las. Então, a rede acaba mostrando um monte de coisas que um fica sabendo e o outro, e com isso a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso, né? E mais que tudo, eu diria, e voltando àquela última questão, e agora eu encerro, que é assim, eu vou voltar, porque assim eu posso dizer melhor. A questão do tripé da responsabilidade social, que nem falei, não deu tempo, mas acho que todo mundo já sabe aqui, né? A questão institucional, que uns dizem que sim, que não. Nós estamos vivendo um momento que, aliás, não é brasileiro, né? É mundial, um momento muito esquisito,
né? Aonde a confiabilidade nas instituições públicas ela está muito questionada, porque realmente está deixando muito a desejar em muitas coisas. Então, para pegar um exemplo político que não seja o nosso, né, a gente tem esse Trump, né? Eu não tenho nada com ele, não votei nele porque nem posso, mas o fato é o seguinte, um sujeito tão sexista, racista, excludente, depois de toda uma conquista social por direitos humanos, é uma coisa terrível. E eu entendo que a gente tem replicações também aqui, né? Esse esforço de reduzir direitos, como se sempre fosse o trabalhador, como se sempre fosse o serviço público quem está causando os problemas econômicos desse país, é complicado. E disso acaba havendo um esgarçamento social e uma divisão que é assim, eu sou contra você, você é contra mim, e aí não há mais debate, ninguém sabe dizer por que acha, por que não pode ouvir o outro. E nós, como serviço público, não vamos ser nós que vamos resolver a questão política, mas sim a nossa questão da administração pública. Porque se a gente fizer melhor o nosso serviço, se a gente conseguir aperfeiçoar aquilo que a gente precisa, porque é como o direito é ruim, mas sem ele é pior. Né? O Estado é ruim, mas sem ele é pior. Então, se a gente conseguir fazer a nossa parte, bem ou mal, esse esgarçamento social que vai havendo, esse descrédito nas instituições, essa fragilidade que a gente vai sentindo, essa impotência terrível, né? Isso também diminui. E nós, não só para a sociedade, a gente pode mostrar que faz sentido, as instituições têm, sim, um papel social, como para nós mesmos, porque senão a gente vai perdendo esse senso, e a gente vai ficando triste, e ficar triste não resolve a vida de ninguém. Não que a gente não fique de qualquer jeito, mas eu digo assim, do momento que a gente consegue se apoiar, a gente consegue realizar com mais alegria, mostrar resultados e, com isso, promover o desenvolvimento sustentável. Então, não deu para falar tudo mesmo, né? Mas não tem importância, porque eu já sabia nunca dar. Então, eu só queria deixar para vocês essa frase do Gandhi, que eu gosto muito, né? Que ele diz assim, seja a mudança que você quer ver. Obrigada, então, gente. Tá?